A tela preta, né? Isso. Aí. Estamos online, certo. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Katia Carro. Estou aqui junto com a Gabriela Pessoa hoje para falar um pouquinho sobre saúde mental e pós-venção. Esse evento da Vetor em comemoração ao Setembro Amarelo, para levar algumas informações. A gente entende que também, além da prevenção, é super importante falar sobre a pós-venção. E agora a gente vai falar, vou pedir para a Gabi se apresentar também, desculpa, eu te apresentei, para a gente poder começar aí a conversar sobre isso. Boa tarde, eu sou Gabriela Pessoa, sou psicóloga assim como a Mari e nós somos colaboradoras do Instituto Vitaleri. Acho que é legal a gente contar até um pouquinho o que é o Vitaleri, né, Babi? O Vitaleri é um instituto que trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio, também com promoção de saúde mental. Lá no nosso site tem vários materiais que vocês podem baixar gratuitamente. No nosso canal do YouTube também tem vários vídeos informativos, que tem um conteúdo bem bacana, que a gente sempre vai preparando, pensando nas necessidades de quem acompanha o nosso trabalho, que não é exclusivamente para profissionais, né? Então, sempre vale a pena conferir, que tem sempre bastante novidade lá. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, e acho que assim, agora no Setembro Amarelo a gente fez bastante coisa, então é sempre legal, né, dar uma olhada nos conteúdos, nas cartilhas, que tem muita informação. Exato. Então, vou botar aqui os nossos slides para a gente começar. Tem umas pessoas dando boa tarde aqui no chat. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença aí de vocês. Bom, então vamos lá. No Setembro Amarelo, né, o que a gente resolveu trazer para vocês o tema da pós-venção? No Setembro Amarelo é muito comum a gente ver as nossas timelines, redes sociais e informações exclusivamente, praticamente, relativas a estratégias de prevenção. Informações sobre o comportamento suicida, sobre o que é o suicídio, mas pouco se fala do cuidado a quem sobrevive, a quem fica, né? As pessoas que passaram por um suicídio e que acabam não tendo espaço durante esse período. Felizmente, né, esse ano a gente viu aí uma crescente movimentação em relação ao espaço para acolhimento dos enlutados, porque esse é um mês que eles acabam sendo muito mais julgados, estigmatizados e culpabilizados pelo acontecimento. Além de tudo, algumas informações reforçam, algumas informações que a gente vê aí, né, acabam reforçando o estigma em cima da família. Então, por isso que a gente resolveu trazer um pouco esse tema para vocês e discutir um pouquinho a partir dessa perspectiva também, da necessidade de dar um espaço de cuidado para essas pessoas. Babi, vai... Pode deixar, pode... A gente vai fazendo, complementando aí. Esses números a gente trouxe, na verdade, porque, enfim, vocês já ouviram nesses outros webinars que a Vetor promoveu, um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, um pouco mais sobre suicídio em si, mas a gente trouxe esses dados para mostrar para vocês a crescente, né, de comportamentos suicidas, de tentativas de suicídio e das violências, né, autoprovocadas, 40% delas praticamente podem ser consideradas tentativas de suicídio. Então, é um número expressivo e a gente precisa olhar para isso. Importante... Você ia falar, Babi? Não, pode falar. Não, fez um barulho aqui. Importante a gente lembrar que uma morte por suicídio, ela vai impactar muitas pessoas. E esse impacto, ele é medido, né, segundo a OMS, são de 5 a 10 pessoas, mas tem um estudo norte-americano mais recente que fala de 135 pessoas afetadas direta e indiretamente. Se a gente tem no Brasil um número médio de 30 mil suicídios por ano, esse número de enlutados passa de 1 milhão. É uma população super expressiva e que precisa de uma certa visibilidade e de espaços de acolhimento. E acho que vale lembrar, né, Mari, que assim, não que a gente... Acho que todo o processo de luto
é muito pessoal e é muito, cada um tem as suas singularidades, né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que o luto por suicídio, ele é muito carregado, né, de alguns estigmas, como a Mari falou, e também tem a questão, enfim, do sentimento de culpa. Então, por isso que também, né, no mês de setembro, é tão importante poder ter esse cuidado. Sim, acho que até pegando esse gancho, né, a gente pode falar desse impacto na família, porque existe um dado que circula pela internet que fala que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E, na verdade, esse dado ele é um erro de uma leitura de pesquisa, é um erro de leitura de pesquisa, porque, na verdade, o que a gente consegue prevenir em 90% são os transtornos e o adoecimento mental, a partir da promoção de saúde mental, que a gente faz desde a infância. Quando a gente ensina uma criança a nomear o que ela sente, quando a gente acolhe o sentimento de uma criança, a gente valida isso, a gente está educando essa criança, né, emocionalmente. E aí ela vai ter mais recurso, mais bagagem e estratégia para lidar com essas questões ao longo da vida. Isso vai favorecer que a criança seja mais resiliente, um adulto, um adolescente mais resiliente. Então, a gente precisa cuidar, além do que, quando a gente fala que 90% dos suicídios podem ser prevenidos, a gente impacta muito negativamente os sobreviventes, porque eles cabem dentro desse grupo de 10% de pessoas que não conseguiram ver ou fazer nada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a leitura que se faz dos dados, das pesquisas, antes de veicular essa informação, né, para não ampliar ainda mais esses sentimentos de julgamento, a culpa, os estigmas associados, né? Morte é sempre difícil para as pessoas falarem, morte já é um tabu. Morte por suicídio é um tabu triplicado, mais difícil ainda da gente falar, né? E aí a gente precisa, então, dar uma atenção específica e acolher esses enlutados, porque eles acabam sendo muito deixados de lado nas campanhas de Setembro Amarelo, né? Quer falar um pouco, Babi? Pode ser. Então, trazendo um pouco aqui, né? O termo pós-venção foi criado por. Eu não sei se você fala esse nome, Schneidman. Uma das principais referências nos estudos sobre suicídio. E foi introduzido no Brasil a partir da dissertação de mestrado da Karen Scavacini em 2011. Refere-se ao cuidado no luto por suicídio, né? Então, definimos pós-venção como qualquer ato apropriado de ajuda que aconteça após o suicídio, com o objetivo de auxiliar os sobreviventes a viver mais, com mais produtividade e menos estresse que eles viveriam se não houvesse esse auxílio. Acho que, né, quando a gente fala também de pós-venção, sempre que acontece algum suicídio, né, como a gente já falou, estima-se 135 pessoas, mas o que acontece é que todo mundo fala sobre isso. Se acontece, por exemplo, em uma escola, a escola fica mobilizada, os pais, os professores. Então a gente tem que lembrar que sempre tem, a gente tem que ter esse cuidado quando acontece, né, o suicídio e olhar para isso e conseguir falar sobre isso abertamente, né? Exatamente. E aí quando a gente vai falar, né, de pós-venção, a Gabi estava falando, pós-venção a gente faz em vários lugares, né? Desde a escola, a empresa, existem os grupos de enlutados para acolhimento. E quando a gente vai falar da peculiaridade do luto por suicídio, a gente precisa entender que ele é um luto que ele acaba acontecendo de maneira um pouco diferente do luto em geral, né? Ele é um luto que é carregado de uma busca incessante por um porquê, o porquê que isso aconteceu, por que na minha família, tem um impacto muito grande, ele tem uma intensidade diferente. Essa população que passa por um suicídio, que vive um suicídio dentro da família ou de um amigo, enfim, tem um risco aumentado, e aí de cometer suicídio também, e aí a pós-venção vai ser importante como uma estratégia de prevenção também, né? Esses familiares tendem a se isolar, a não ter mais uma rede de pertencimento, porque é difícil para as pessoas darem conta dessa dor, entenderem o que acontece, né? É um luto que é uma montanha-russa de emoções. Um dia o enlutado parece que está bem, aí depois ele fica com muita raiva, e aí tem esses sentimentos conflitantes, e aí um dia ele está conformado, mas aí passa um tempo,
parece que aconteceu ontem e esses sentimentos voltam muito à tona. É um luto difícil de se falar publicamente, porque as pessoas têm muita dificuldade de acolher e entender o que significa estar enlutado por suicídio. E aí a gente trouxe essa flor do luto para destacar um pouquinho do que tem de mais peculiar em relação ao cuidado e ao acolhimento a essa população especificamente. E é importante lembrar, né, que não existe... luto não tem prazo de validade, cada um vai viver o seu luto da forma que consegue, que pode. Via de regra, isso é importante destacar também, o luto por suicídio ele não precisa ser medicado. A pós-venção, esse acolhimento, ele vai prevenir, inclusive, que esse luto se transforme num luto complicado, que aí precise de uma intervenção, de repente até psiquiátrica, e não só de terapia. Né? Você tem alguma coisa para acrescentar nesse ponto? Não, eu ia dizer que acho que também uma das coisas mais importantes é essa questão mesmo, né, do risco também de suicídio. Então, por isso que acho que diferente de outras causas de morte, né, o risco de suicídio acaba sendo muito maior no luto por suicídio, né? Então, acho que é só enfatizar um pouco do porquê a importância da pós-venção, né? Exato. Então, quem são esses sobreviventes que a gente tanto fala, né? São pessoas, em geral, que conviviam, não só familiares, mas que conviviam com essa pessoa que morreu por suicídio, né? Elas podem ser, inclusive, testemunhas, presenciarem um suicídio, né? E elas também, então, podem não ter contato com essa vítima, mas presenciarem o suicídio dessa pessoa, e essas pessoas também são consideradas sobreviventes. E aí, a gente está, né, esse Setembro Amarelo, pensando muito além da prevenção ao suicídio, do que a gente precisa fazer para promover mais saúde mental. O que é necessário, que tipo de ações são necessárias para que a gente promova bem-estar emocional, né? E aí a gente trouxe, então, essa costura entre a pós-venção como um cuidado a mais em relação à saúde mental, porque essas atividades, elas vão ajudar, né, no processo de ressignificação e elaboração desse luto, na busca de um novo sentido para a vida, nesse seguir adiante dessas famílias e nessa transformação de vínculo que vem junto com a morte, né? A gente precisa entender que esses vínculos, eles vão ser contínuos. Uma mãe não vai deixar de ser mãe daquela pessoa que morreu, ela vai continuar sendo mãe, mas esse vínculo vai se transformar de uma outra, e vai, né, ela vai poder ser mãe de uma outra forma, com um filho que não está mais aqui entre nós. Acho que se você puder falar um pouquinho mais desse vínculo contínuo, acho que é legal. Na verdade, assim, né, a gente sempre fala que é uma reconstrução, né, desse vínculo, no sentido de aceitar que a pessoa não está mais aqui e de manter a conexão, né? Então é isso, sentir a presença, às vezes poder falar sobre, às vezes não, sempre que tiver a necessidade, né? Porque eu acho que uma das coisas é que a gente, acho que principalmente no luto por suicídio, a gente acha que não pode falar sobre porque foi uma escolha da pessoa, né? Muito entre aspas essa escolha. E na verdade não, a pessoa morreu assim como qualquer outro tipo de perda, né? Então é importante a gente poder olhar para isso e ver que o vínculo contínuo é uma coisa saudável. Então, é essa alteração na conexão, mas uma continuidade na conexão, né? Uma continuidade no vínculo de maneira que seja saudável também, né? Sim, e acho que entre as questões que são trabalhadas, né, na pós-venção e que tem a ver com promoção de saúde mental, também são essas autorizações de um enlutado poder seguir adiante, ficar feliz, falar de maneira
alegre e trazer lembranças boas sobre essa pessoa que não está mais aqui, poder fazer planos, enfim, retomar parte da vida dele, né? Vai ter momentos que ele vai revisitar essa dor, essa perda? Vai, muitos, mas em outros momentos também ele vai poder ter uma vida plena e satisfatória, e acho que esses grupos de pertencimento, né, esses grupos de enlutado, acabam dando muito esse espaço, porque essa família, essas pessoas, elas vão acabar mudando de ciclo social, né? Os amigos antigos passam a não ser mais tão próximos, elas passam a se identificar mais com pessoas que passaram por histórias parecidas, que podem compartilhar dessa dor sem julgamento e entendendo que esse processo, ele é de muitos altos e baixos. Bom, acho que isso a gente até já falou um pouco, né? Acho que só falta desses itens a gente reforçar que a pós-venção também vai trabalhar na resiliência dos indivíduos, na resiliência tanto da família quanto individualmente. Quando acontece um suicídio numa escola, por exemplo, né, essas ações de pós-venção vão ajudar esses alunos a se fortalecerem, a falarem sobre os seus sentimentos, a expressarem aquilo que, enfim, está doendo, está pegando para eles, e a gente poder dar um direcionamento para isso tudo, né? Sem julgamentos, acolhendo e ouvindo o quanto a pessoa puder e quiser falar, sobre o que ela quiser falar e por quantas vezes ela precisar, né? Quando a gente começa a atender enlutados individualmente no consultório, são pessoas que têm uma necessidade muito grande de falar sobre muitas coisas, de trazer muitos questionamentos, e a gente vai, aos poucos, trabalhando com a ideia de que as respostas a gente não vai ter. Vão ter alguns espaços que vão poder ser preenchidos e outros espaços que vão ficar vazios. E as perguntas, né, as respostas para tudo isso, infelizmente, foram embora com quem ficou, com quem se matou. Tem uma pergunta. Fala, Gabi, enquanto eu leio a pergunta aqui. Eu ia falar que, na verdade, assim, é exatamente isso que você falou, né? Tem algumas respostas que não, e às vezes no processo de luto, as pessoas, assim, ficam desorganizadas nas ideias, né? De conseguir entender por que aconteceu. E aí também vale lembrar que o luto, ele acontece no modelo dual que a gente oscila muito, né? E tudo bem fazer essa transição entre hora você tá muito voltado à perda e hora à reparação. E é nesse movimento que a gente consegue organizar as coisas, né? Então, é importante poder, que nem você falou, né, Mari, de lembrar, de poder falar sobre, falar com alegria, mas também, às vezes, falar com tristeza, né? Fazer esse movimento dos dois é saudável, né? E não se obrigar a ficar bem. Acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? Eu preciso ficar bem logo, eu preciso retomar minha vida. Cada um tem o seu tempo, cada um vai lidar com isso da forma que for possível, com os recursos que tiver. Eu vou ler a pergunta aqui, da Nilza. Existe uma crença de que não falar sobre suicídio vai ajudar a esquecer, e falar estimula e aumenta o número de casos. Por quê? Nilza, ótima a sua pergunta. Na verdade, o suicídio é um grande tabu na nossa sociedade. É muito difícil para as pessoas conseguirem falar sobre isso, porque todo mundo tem muito medo. Todo mundo tem medo de falar sobre morte, todo mundo tem medo de falar sobre suicídio. Quando a gente ouve essa frase que falar sobre suicídio aumenta a chance dele acontecer, é mentira. Não é verdade, isso é um mito, né? Quanto mais a gente fala sobre suicídio, quanto mais informação a gente leva para as pessoas, mais possibilidades de encontrar ajuda essas pessoas vão ter. Então, informação é um recurso muito valioso na prevenção, e a forma que a gente tem de levar essa informação é convidando as pessoas para falar sobre isso. Hoje nós estamos aqui em 38, 40 pessoas falando sobre isso. Vocês estão nos ouvindo, trazendo as questões de vocês, e isso vocês vão ser multiplicadores dessa conversa, de levar a informação para as pessoas e ajudar a desconstruir esse estigma. Né? Uma pessoa que morre por suicídio jamais vai ser esquecida, mas a gente vai vendo que, ao longo do processo de elaboração do luto, as famílias que passaram por essa perda, eu estou falando de famílias para a gente pegar uma coisa mais ampla, mas vamos falar das pessoas que passaram por essa perda, conforme elas vão caminhando no processo de elaboração delas,
a saudade e as lembranças que elas têm com a pessoa que morreu acabam se tornando muito mais importantes e significativas do que a forma como essa pessoa morreu. Então, aos poucos, quanto mais eu consigo olhar para a minha dor, quanto mais eu consigo ser gentil comigo, me acolher, respeitar o meu tempo, dar espaço para o meu sofrimento, mais eu consigo ressignificar toda essa perda. Nesse processo dual que a Gabi falou, né? Horas eu vou olhar mais para o que eu perdi e ficar triste e chorar e sofrer e tudo bem, e outras horas eu vou cuidar da minha vida, vou ser feliz, vou voltar a trabalhar, vou fazer as coisas que eu fazia no dia a dia, e assim eu vou me reorganizando e me reestruturando. Você tem alguma coisa que você quer falar sobre essa pergunta, Gabi? Na verdade, eu ia falar que a gente também sabe que é importante falar, mas é importante falar da maneira certa, né? E não com causa e efeito, não. Assim, a gente tem que tomar um cuidado de como falar, né? Como falar, enfim. Então, acho que. Acho que isso é importante. E que tipo de informação, né? Como fala? A gente precisa entender o suicídio como um fenômeno multifatorial. Então, essa coisa da causa e efeito que a Gabi falou, não tem uma causa específica. São várias coisas que contribuem para um suicídio acontecer. A gente não pode olhar de uma maneira muito pequenininha e muito reduzida, a gente tem que sempre ampliar o nosso foco de observação e cuidar com as informações que a gente vai replicar por aí. Por exemplo, vou dar até um exemplo super atual para vocês, tem uma informação rolando aí nas mídias sociais sobre o número de suicídios ter aumentado durante a pandemia. Essa informação, ela é fake, porque a gente nem sabe desses dados, a gente não consegue medir isso ainda. Esse tipo de dado demora muito tempo para ser coletado, né? São alguns anos para a gente ter os resultados efetivos e confiáveis do que aconteceu, né? E quando a gente fala, né, quando essa notícia circula na internet, as pessoas ficam apavoradas, achando que está todo mundo numa situação de muito sofrimento e que todo mundo vai morrer, e não é assim, né? A gente precisa tomar cuidado com a fonte de informação, sempre checar essa informação em lugares confiáveis antes de passar adiante, para não espalhar pânico e não desespero entre as pessoas. E uma outra coisa que eu ia falar também, né, que em relação aos, e aí pensando um pouco na pós-venção e no cuidado com os enlutados por suicídio, né, que eu acho que assim, isso, na verdade, com qualquer tipo de enlutado, a gente percebe quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, por curiosidade ou por cuidado, né? São coisas completamente diferentes. Então, acho que nesse sentido, no suicídio é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado. Você está perguntando isso para quê? Você vai passar uma mensagem ou você só quer saber, né? Mesmo, nossa, pegou Covid. E aí, tá como? Não, não, não. Você tá cuidando ou você só quer saber por curiosidade, enfim, ou para essa informação ser algo para você, né? Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Sim, ontem eu estava fazendo uma live, acho que a gente estava falando muito sobre essa informação. Não adianta a gente dar uma informação e não adianta a gente fazer uma pergunta sem ter um objetivo para isso. Toda campanha de Setembro Amarelo precisa desse direcionamento, precisa desse estudo, precisa entender o que você quer atingir com a informação que você está levando, porque dar informação por dar, às vezes essa informação as pessoas não se conectam com ela de uma maneira que isso vai ser útil. O exemplo que eu dei ontem foi o seguinte, por exemplo, todo adolescente sabe que precisa se prevenir nas relações sexuais, mas eles às vezes não conseguem fazer esse link com o valor do autocuidado. Para que eu preciso usar camisinha? É autocuidado, não é só porque estão me mandando, mas eles não conseguem fazer essa ponte entre o use camisinha e o autocuidado. Então a gente precisa cuidar para que essa informação ela sirva para alguma coisa, ela seja útil para as pessoas. Tem uma outra pergunta aqui, da Malu. Acredito que falar sobre suicídio não há problema. Sim, Malu, a gente pode falar abertamente sobre suicídio. E a gente deve fazer isso, inclusive. A questão que não se deve fazer é ficar falando sobre um ato de suicídio específico. E aí ela deu alguns exemplos. É isso mesmo, né? A gente precisa cuidar para não acontecer o que a literatura chama de efeito Werther. Quer explicar, Babi? Porque eu estou falando muito, vai falando. Não, pode aí. Falar. A gente tem que cuidar para não acontecer
o que a gente conhece como efeito Werther, que é o suicídio por identificação. No site do Vitaleri tem lá uma cartilha para vocês baixarem gratuitamente sobre como falar de suicídio de maneira segura. Tem algumas recomendações da OMS, inclusive, para a mídia, tem um manual específico para a mídia sobre como noticiar suicídios. A gente não dá detalhes dessa morte, que seriam essa curiosidade à toa, que a Gabi falou antes, né? Porque essas informações, elas de fato não são relevantes e elas vão só expor tanto a vítima quanto as pessoas próximas a essa pessoa. Então, um exemplo do que não fazer, que a gente tem na realidade brasileira, é o que aconteceu em Suzano. A forma como a mídia lidou com aquela situação é um exemplo típico do que não fazer. Um exemplo positivo é você dar uma notícia sobre suicídio e nessa mesma notícia você dizer que existem canais de ajuda, você mostrar onde essa pessoa pode encontrar suporte, e aí sim essa notícia vai ser efetiva e vai servir para alguma coisa positiva na sociedade. Exatamente. Bom, vamos falar então um pouco de como cuidar da saúde mental. Se vocês tiverem aí outras perguntas, podem ir mandando que a gente vai responder, tá bom? Cuidar da saúde mental é uma coisa que está super em alta falar, né? Todo mundo está falando muito de saúde mental na pandemia, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente agora, nesse período de isolamento, em que as pessoas tiveram uma possibilidade de convívio mais íntimo, mais próximo. Então, elas estão conseguindo se perceber um pouco mais, elas têm um contato mais íntimo, inclusive com elas mesmas, né? E aí elas estão se deparando com situações que às vezes são muito desorganizadoras. Então, como é que a gente cuida da nossa saúde mental, do nosso bem-estar? A gente precisa se alimentar bem, fazer atividade física. Importantíssimo respeitar os nossos limites, principalmente quando a gente está falando de rede social, né? Quais são os gatilhos que a rede social me dá? Gatilhos são aquelas situações aquelas postagens que vão desencadear em mim um monte de sensação e sentimento negativo que por vezes eu nem sei lidar. Então eu preciso também respeitar o meu limite de saber o que me convém, o que não é legal, né? Quando a gente está falando de trabalho, todo mundo trabalho e estudo, né? A gente trabalhando e estudando de casa tem a tendência a não fazer pausas, a não descansar, mas isso é super importante para manter a saúde mental, para manter, né, se manter equilibrado. Então, faça pausas no seu trabalho, levante, desligue o computador, evite, quando você está nos seus momentos de descanso, ficar no celular, né? Tente esvaziar a cabeça com outras coisas. Busque ajuda se você precisar, né? Faça algo que te faz bem, qualquer coisa. Se você gosta de pintar uma caixinha, pinte. Se você gosta de costurar, costure. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de dormir, durma. Mas faça algo que você gosta de fazer, que te é prazeroso. Olhe para você de maneira gentil. Se aceite, se acolha. Fale como você se sente e tente sempre manter esses vínculos positivos e de cuidado, que são pessoas, mantenha ao seu redor pessoas que te fazem bem, que cuidam de você e que te ajudam a manter todos esses pontos que a gente levantou aqui. Alguma coisa, Babi? Não, tá tudo ótimo. Eu tô mudando com a setinha do teclado e não é. Bom, agora a gente volta para os grupos de apoio. Acho que você pode falar um pouco mais, porque é uma das coisas que você trabalha bastante, trazer um pouco dessa experiência dos grupos de apoio. Então, né, os grupos de apoio são a forma mais comum de ajuda aos enlutados sobreviventes, né? E o objetivo é oferecer um lugar de acolhimento, pertencimento, conversa aberta, sem tabus e nem julgamentos, para a troca de experiências, garantindo sigilo e respeitando as diferentes opiniões dos participantes, né? E os grupos, pela minha experiência, assim, de fato é um lugar onde eles se sentem acolhidos, né? É um lugar de uma troca mútua. E normalmente é interessante porque um acolhe o outro, né? Então, eles acabam, como diz a Dani, do Espírito Santo, uma amiga nossa, ela fala que são os amigos que você talvez nunca teria na vida, ou que você nunca gostaria de ter, mas são os amigos que fazem, né? Que são feitos
relações muito importantes, porque são relações que te entendem, né? E os grupos, eles podem ser organizados e coordenados por sobreviventes, por profissionais de saúde ou por ambos, né? Alguns grupos acontecem com ambos. Sim, e os grupos, eles vão ser onde essas pessoas talvez comecem a ressignificar a vida, né? Tem gente que chega muito fragilizado num grupo, tem gente que chega muito confuso, tem gente que chega muito raivoso, e o bacana de poder estar em grupo é que cada um vai estar no momento do seu luto, né? Cada um vai ter uma experiência e isso acaba sendo muito rico. Judite, eu não sei, alguém da Vetor pode responder essa pergunta para a Judite, se vai ficar gravado? Eu não sei te responder, você também não sabe, né, Gabi? Não. Não sabe te responder se vai ficar gravado. Ó, Maria Tereza está dizendo que vai ficar assim. Para quem também está com essa dúvida, então vai ficar gravado, gente. E aí, esses grupos de apoio, eles são grupos abertos, que acontecem, né? A pessoa chega, agora na época de pandemia, no Vitalério, os nossos grupos estão funcionando virtualmente, através de inscrição, e aí tem algumas regrinhas lá, que vocês podem conferir também no site, mas basicamente as pessoas precisam se inscrever para poderem participar dos grupos e a gente conseguir organizar para que todos sejam atendidos. Geralmente, num contexto fora da pandemia, os grupos acontecem presencialmente e aí não precisa de inscrição, né, Gabi? Não precisa de inscrição. Ele acontece uma vez no mês, mas na verdade a gente tem alguns grupos, né? Tem o de Santos, tem o da Vila Mariana e tem o de Moema. E tem o do Rio. Isso, do Rio de Janeiro. Então, os nossos, né? Do Vitaleri. Mas lá no site pós-venção ao suicídio.com.br, vocês encontram um mapeamento de todos os grupos, quer dizer, do que foi possível mapear até então, de grupos que fazem acolhimento a enlutados de suicídio. Vou colocar aqui no site, aqui no chat, Návila, pós-venção do suicídio.com.br. É um site super confiável, tá? Podem confiar. Achei que você fosse falar do site do Vita também, não? Sim. É que eu estava falando do site da pós-venção porque lá tem os grupos onde as pessoas podem, né, encontrar. Enfim, a gente não sabe no Brasil inteiro onde tem, então nesse site vocês conseguem encontrar onde existem grupos. E no Vitaleri também, no site do Vitaleri, vocês conseguem encontrar mais informações sobre os grupos que são oferecidos pelo Instituto. Importante ressaltar que esses grupos, eles são todos grupos voluntários, então não tem nenhum custo para o enlutado participar, são acolhimentos gratuitos. E grupos abertos, né? Grupos abertos, exatamente. Toda vez, você pode ir uma vez, enfim, se sentir confortável, quando sim, quando não. Pode ir de acordo com a sua necessidade. Tem aqui. Eu escrevo, Malu, www.vitaleri.com.br. Já escrevo. A Ângela está colocando aqui, concordo em preservar a família e também concordo e acredito que nessas informações acabam aguçando algumas curiosidades de forma errônea. Mas as famílias pedindo para evitar as informações não prejudica ainda mais as pesquisas e saber os índices reais das porcentagens, por exemplo, a pessoa morreu por suicídio e sei que a pessoa infartou. Ângela, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo da importância de preservar a família e que, às vezes, quando essas informações são divulgadas, as pessoas fazem um uso indevido delas e isso acaba prejudicando, é isso? O que a gente tem em relação aos dados é uma subnotificação, né? Os números de suicídios registrados, né, os óbitos por suicídio, eles não são dados fidedignos, tá? A gente supõe e estima que eles sejam de 20% a 30% maiores do que o que a gente tem registrado. E isso vai corroborar com essa questão do tabu que a gente estava falando. É muito difícil para as pessoas falarem e aceitarem uma morte por suicídio. Então, depende de uma série de questões, de uma série de contextos também, para a gente, às vezes, por exemplo, no atestado de óbito da pessoa não sai que ela morreu por suicídio, sai outra coisa, né? Muitas mortes por suicídio entram como acidente.
E na verdade é o que a Mari está falando, né? Muitas vezes a família não quer que as pessoas saibam, então a família pede para isso. Agora, sim, a família também tem que se sentir confortável, né? Uma coisa que a gente não pode fazer esse julgamento, ou enfim, é claro que a gente, psicologicamente, a gente sabe que a verdade é sempre melhor, né? E às vezes as coisas que a gente não diz ou que a gente não enfrenta, elas ficam em algum lugar, né? Então, psicologicamente, a gente sabe que colocar que foi um infarto, sendo que foi um suicídio, não é o ideal, né? Uma coisa não desfaz a outra, né? Uma realidade não vai, enfim, uma mentira não vai virar realidade dessa maneira. Mas acontece. Não sei se era essa. Exatamente. Não, acho que é isso mesmo. Eu estava lendo aqui de novo a pergunta dela e acho que eu tive um problema de interpretação. Acho que é isso mesmo, né? E essa informação, por exemplo, né, a pessoa morreu por suicídio e sai no atestado de óbito dela que ela morreu, que ela infartou. O que acontece muitas vezes é que depende também do médico legista que vai atestar essa morte, das circunstâncias que essa morte aconteceu, quem é essa pessoa, de que família ela é, se a gente está falando de uma cidade do interior ou se a gente está falando de uma cidade grande, quais recursos tem em vários aspectos. Então, são muitas coisas para a gente considerar, tá bom? A Judite perguntou aqui, né? Se eu sou psicóloga, caso tenha um paciente lutado, posso encaminhar para esses grupos? Pode sim, Judite. Pode, Judite. Bem-vindos. E a Vanessa perguntou se nos grupos de pós-venção pode participar psicólogos para se internar. Internar? O que seria para se internar, Vanessa? Na verdade, os grupos não são abertos para pessoas que não são enlutadas. Isso é uma coisa super importante. É um espaço que a gente precisa manter muito o respeito, né? Que é um espaço para que essas pessoas se sintam livres e confortáveis para falar da dor delas. Então, assim, Vanessa, entendo que essa pergunta não foi por curiosidade sua, mas a gente precisa sempre reforçar que curiosos nesses grupos não são bem-vindos, sejam eles presenciais ou online, né? Porque é um grupo que tem um contexto muito específico, é um grupo muito fragilizado, é um grupo que muitas vezes é um grupo que, apesar de aberto, as pessoas que frequentam são sempre as mesmas pessoas, então essas pessoas têm uma relação de intimidade, um vínculo bem fortalecido, e a presença de uma pessoa que não faz parte desse universo, que não seja moderador do grupo, pode ter um impacto muito negativo no andamento dos trabalhos do grupo, tá? Exatamente. A Angela disse que é isso mesmo. Preservar, principalmente quando há descendente, seria legítimo. Nilza, o que você quer dizer com isso? Preservar o quê? Explica melhor para a gente a sua pergunta, para a gente tentar entender e construir juntas sobre isso, tá? É que acho que ela estava dizendo da questão do óbito, né? Do atestado de óbito que a gente estava falando. Sim, mas preservar, tipo, não colocar os dados, é isso? É esse tipo de preservação que ela está falando? É isso que eu não entendi. Vamos esperar. Vamos aguardar a Nilza responder. Enquanto isso, a gente trouxe também a questão da escrita como ferramenta de elaboração, né? A escrita pode ser terapêutica e eternizar não apenas a dor e a saudade, mas aquilo que ficou de quem partiu, de uma vida que não se resume ao ato final. O Instituto Vitaleri criou o concurso literário para dar voz aos sobreviventes do suicídio e aos profissionais que lidam com esse tema, que para eles pudessem compartilhar suas histórias e também levar informação e acolhimento a quem precisa. Então a gente teve 2 livros, agora está no terceiro, né, Mari? Sim. O terceiro concurso saiu o resultado essa semana, o livro deve sair em breve, né? Acho que talvez no final desse ano, comecinho do ano que vem, vai sair o terceiro livro, e a gente entende que a escrita, essas narrativas escritas, elas podem ser uma forma de ressignificar todo esse processo de luto. E isso não serve só para luto por suicídio, serve para todos os lutos. É uma forma de expressar a sua dor, o seu sentimento, o seu processo de elaboração, e que isso também ajuda os enlutados na hora de recontar essas histórias e ir encaixando as peças desse longo processo que é a elaboração desse luto.
A Nilza falou aqui, ó, preservar a causa da morte. Então, Nilza, depende muito. Existem lugares que a causa da morte vai sair como suicídio. Existem lugares que a causa da morte vai ser intoxicação exógena, e a gente sabe que isso é um suicídio, mas não vai estar escrito suicídio no atestado de óbito. Existe outros que vai estar escrito asfixia mecânica, e a gente sabe que foi um suicídio. Então, assim, depende muito de quem é a pessoa que vai atestar essa morte, tá bom? Agora, voltando à questão do luto como um processo de construção de significado, a gente entende que, como a gente já falou, no processo de luto a gente tenta entender o tempo todo por que a pessoa morreu, né? A questão da aceitação e da acomodação dessa informação de que a pessoa se foi, ela não volta mais, é um processo que demora, né, para cair a ficha. Então, assim, colocar uma causa de morte que não é a real pode atrapalhar esse processo. Por quê? Porque é importante a gente entender o porquê que a coisa aconteceu, né? O porquê que a pessoa morreu daquele jeito. E às vezes, quando coloca uma outra causa de morte, isso pode fazer com que fique mais difícil da pessoa entender esse processo, porque às vezes não vai fazer sentido eu colocar que foi um infarto, eu sinto que não foi, né? E aí a gente corre o risco também desse comportamento ser uma coisa que acontece na família por gerações e ninguém fala disso, né? Porque todo mundo sempre acha que as mortes são por infarto. Exatamente. Isso gera um silêncio na família, um segredo familiar que tem repercussões nas gerações futuras. E a uma hora vai estourar e alguém vai saber e vai descobrir, ou vai acontecer um suicídio de uma maneira muito, enfim, mais traumática, né, para essa família, que é uma morte que já é traumática, já é uma morte violenta, mas vai acontecer de uma maneira muito mais escancarada, talvez, para que se possa falar sobre esse assunto. Uhum. Tem alguma complementação, Gabi? Não, eu ia falar aqui, ó, da outra pergunta, né, da Judite. Você trabalha com fotos do parente falecido como elaboração do luto? A gente tem a coxa da memória viva, né? Tá aí, Mari? Não coloquei não colocamos a coxa, esqueci. Não tem problema. Não, é importante falar sobre a coxa, é verdade, esqueci completamente de colocar na apresentação. Mas, enfim, conta um pouco, Gabi, o que é a coxa de memória viva? Ah, mas nem dava para pôr, ela está sendo reestruturada, tem outras fotos que estão sendo colocadas. Né? A gente, Judite, a gente tem um projeto que chama Coxa da Memória Viva, que ela é construída pelos enlutados por suicídio e aí leva a foto, né? E coloca, enfim, eles fazem toda a coxa. Mas eu não sei se eu expliquei. É uma forma de homenagear, né? As pessoas mandam a foto, tem todo um processo, né, por conta de questões legais e burocráticas para essa foto ser divulgada e postada nessa coxa virtual, mas existe esse memorial, vamos dizer assim, com as fotos das pessoas, uma forma de homenageá-las, né? No grupo de enlutados também, às vezes tem atividades, sim, são feitas com fotos, na terapia a gente trabalha com fotos, com linha do tempo, e aí vai trabalhando com essas memórias, sim, é super possível. A Tamires fez uma pergunta, Gabi, que eu acho que é bem interessante. Quando se deixa crianças, filhos, sobrinho, acha que esse assunto deve ser preservado em relação à criança? E como contar isso na fase adulta dessa criança? Na verdade, Tamires, a gente é super a favor, e existe até um livro que fala sobre isso, que chama E Agora?, né, trabalhando o luto por suicídio com crianças, que é da Karen Scavacini, e a gente entende que a gente não pode guardar segredos em relação à morte. A gente sempre precisa contar para as crianças o que aconteceu, respeitando o limite de cada uma, respeitando a capacidade de compreensão, a idade dessas crianças, mas a gente precisa sim contar para as crianças. Guardar segredo não é uma alternativa legal, tá? É muito difícil para as famílias lidarem com isso, mas a gente entende que é importante falar abertamente sobre essas questões. Até porque, né, o luto da criança, do adolescente, enfim, e aí na fase adulta, a gente vai entrar em contato com isso o tempo todo, né? Então você vai, conforme vai desenvolvendo e passando da fase de desenvolvimento, vai ressignificando, né?
Então, se a criança sabe desde cedo, na adolescência ela vai vivenciar de uma outra forma, na fase adulta de outra, né? Então, é muito importante, né, poder falar a verdade. Exato. Acho que falar a verdade é o que vai dar, inclusive, para a criança segurança, de que as pessoas que estão junto com ela estão ali, vão cuidar dela e ajudar ela a falar da tristeza, a falar da saudade, a colocar para fora as emoções que ela tiver em relação a essa morte. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a escrita, então, como forma de elaboração. A Gabi falou, né, desses 2 livros que a gente tem, que são resultado, né, todas as histórias dos 2 volumes são histórias que vieram do concurso literário Vitaleri, e são histórias de sobreviventes de tentativas, sobreviventes enlutados e profissionais enlutados pela perda de um paciente. Então, a gente trouxe aqui uma história para ler para vocês, né, para a gente, enfim, a gente já está chegando, temos 15 minutos, não, 15 minutos ainda, mas a gente trouxe essa história da Terezinha, mãe da Marina, para ilustrar um pouquinho esse processo do luto por suicídio, tá bom? Então, a Gabi vai ler para a gente essa história agora, tá? O maior amor do mundo. Eu poderia falar que estou conhecendo o que é a maior dor do mundo, a dor do luto de uma mãe que perde um filho por suicídio. Falar de como é muito difícil uma mãe enterrar um filho, que não é natural, que deveria ser o contrário, e ainda mais quando este filho resolve dar cabo de sua vida, decide que não quer mais viver. Falar que, além da dor da perda, de ter que aprender a viver sem a sua presença, ter que aprender a conviver com a dor, com a tristeza e com as saudades. Ainda tentar entender que não houve culpa e buscar a resposta do porquê dessa decisão. É uma dor dilacerante. Acredito que não há comparação com nada neste mundo. Mas eu, nesse momento, prefiro falar da minha filha, de como ela era e não da forma como ela se foi, pois o suicídio não a definiria. O que a define é o que conheço como o maior amor do mundo. Trata-se do amor de uma mãe por seu filho, aquele amor verdadeiro que uma mulher conhece quando se torna mãe, que ela transmite e que recebe. Um amor sem limites, aquele que a pessoa se esquece dela mesma para cuidar do outro, para ensinar, dar carinho, atenção, proteger de tudo. Um amor sem igual que persiste mesmo depois da morte. No meu caso, são 2 amores. E o amor por minha filha caçula, a qual eu dei o nome de Marina, um nome que eu escolhi quando eu ainda era adolescente, lindo e fácil de pronunciar. Um nome cheio de significados. A que veio do mar, o pequeno porto, mas que para mim era simplesmente a minha Marina, uma mistura de Maria de Mar e do verbo amar. Uma filha que, ao nascer, só veio preencher e completar a minha vida e de nossa família. Falar que ela foi um presente de Deus, pois nascera um dia antes do meu filho mais velho completar 6 anos, e que ela foi uma pessoa que sempre nos encheu de ternura, de doçura, e que ela iluminava nossos dias com seu sorriso encantador, com sua forma divertida de ser, com sua simpatia, com sua gentileza, e que só nos deu alegrias e orgulho no pouco tempo que ela esteve entre nós, por quase 20 anos, e que nos ensinou muito. Ensinou a sermos mais tolerantes, a gostar da cor laranja, de animes. Ensinou que nem toda menina gosta de bonecas e de usar vestidos, e que touca é um acessório usado também no verão. Que ela sempre foi amada por todos que a cercavam, e sua partida nos deixou completamente sem chão, sem rumo, sem entender, sem aceitar. Falar o que define sempre será o amor que ela nos fez sentir e nos fez compartilhar. O maior amor do mundo, que para mim, sua mãe, será eterno e infinito. Se vocês quiserem, gente, fazer algum comentário, colocar aí alguma questão no chat, fiquem à vontade. Quando a gente foi escolher a história para trazer aqui para vocês hoje, a gente escolheu a da Terezinha também, porque a Terezinha é uma mãe enlutada,
que junto com o marido dela, o Joseval, trabalha muito, né, com essa bandeira da prevenção. Ela tem um grupo de enlutados que ela e o marido coordenam também, e eles têm um blog muito legal, que eles compartilham a convívio na estrada do luto, e em que ela fala de uma maneira muito sensível e bonita sobre como ela foi transformando essa dor, como ela foi convivendo com essa dor, aceitando que a Marina não estava mais aqui, e hoje como é que ela faz para estar próxima da filha dela. A gente, realmente, as pessoas estão comentando aqui, história linda, emocionante. A Terezinha tem um dom maravilhoso de escrever. Vou colocar aqui o blog deles para vocês também. E você tem algum comentário, Gabi, que você quer fazer sobre a história? Não, é linda, é de emocionar, né? Quando a gente vai trabalhar com esses enlutados, né, agora muito mais na perspectiva da psicoterapia individual, a gente usa muito dessas ferramentas, né? Às vezes não da escrita especificamente, mas dessas narrativas, dessas histórias que eles podem contar e recontar de coisas que eles viveram, para que essas memórias sirvam também de estrutura para esse caminho que é tão longo e tão difícil para os enlutados, que é muito solitário às vezes também. A maioria das vezes é uma dor muito solitária e que é difícil para eles colocar isso para fora. Então a gente tem algumas outras estratégias que também a gente usa muito, como escrever uma carta, quem não está aqui, a caixinha da saudade, onde essas pessoas podem guardar fotos, lembranças, pequenos objetos, coisas que trazem, né, a memória desse ente querido. Ou o potinho da saudade, que a gente vai fazendo com areia colorida, pega um potinho de vidro, e aí cada característica, cada coisa que você gosta daquela pessoa e que ficou com você, você vai completando essa areia nesse vidrinho, e esse fica um vidrinho seu e dessa pessoa, e aos poucos essa pessoa, né, o enlutado vai entendendo que ele recontar essas histórias pode ser um lugar de alento, um lugar onde ele se sinta validado, reconhecido e fortalecido. A Judith está pontuando aqui, maravilha como ela descreve os sentimentos e com uma forma de muita vida e amor. É isso, né? A Terezinha transformou a dor dela a partir dessa arte. E o nosso trabalho com os enlutados é ajudar na transformação dessa dor para que ela doa menos. Talvez ela nunca pare de doer, mas que ela doa menos, ou em outros momentos, com menos frequência, enfim. E aí, todo esse material que a gente trouxe aqui para vocês hoje, para conversar, ele está disponível para vocês baixarem gratuitamente. Lá no site do Vitaleri também tem essa cartilhazinha, que tem basicamente todo o mesmo conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês hoje, mas que pode servir aí de uma base para vocês estudarem, se aprofundarem um pouco mais, e é gratuita. Vocês podem distribuir aí para quem vocês acharem que essa informação é relevante, então usem e abusem desse download, que a gente fez com muito carinho para vocês, para todo mundo que precisa. Tem alguma outra coisa, Gabi, que a gente não falou e que você acha importante? Acho que não. O que a gente buscou, né, trazer era um pouco dessa coisa do luto por suicídio e do cuidado, né? Acho que é sempre importante que quando a gente vai falar com qualquer tipo de enlutado, né, que a gente tome o cuidado de pensar o que eu gostaria que também falassem para mim se eu tivesse nessa situação, né? Porque muitas vezes a gente fala coisas que machucam as pessoas, né? Então, sempre, às vezes, ouvir mais do que falar, né? São questões importantes, né, para o nosso para lidar com um enlutado, né? E se você não tem nada para falar, não fale nada, dê um abraço, segure na mão, e a ajuda que você pode oferecer para o enlutado é a ajuda que ele precisa, né? Então pergunte, como eu posso te ajudar? Às vezes esse enlutado não quer falar, mas ele precisa de uma ajuda em casa, ele precisa que você lave uma roupa, arrume a casa, vá ao supermercado, busque as crianças na escola, enfim, pergunte de que maneira você pode ajudar, para a sua ajuda realmente fazer sentido para aquela pessoa e também ser respeitosa com o momento que ela está vivendo, tá bom?
E aí, vocês estão aí falando, né, obrigada, e a gente também agradece vocês. Tem aqui o @ do Vitaleri nas redes sociais, em que vocês podem compartilhar e acompanhar as novidades e as informações. Tem os nossos e-mails para, se vocês precisarem de alguma coisa, podem escrever para a gente. O site do Instituto Vitaleri, onde vocês podem baixar a cartilha da pós-venção, a cartilha de falar de forma segura sobre o suicídio, e também tem outros manuais e cartilhas lá. Tem 2 cartilhas, uma para pais e educadores e uma para adolescentes sobre prevenção de suicídio na internet, que também está disponível para ser baixada gratuitamente. E a gente colocou aqui para vocês também o Mapa Saúde Mental, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos no começo da pandemia, que é um site que compila informações sobre saúde mental em geral, sobre onde existe acolhimento, sobre transtornos mentais, sobre adoecimento mental em geral, e onde também as pessoas podem encontrar locais de atendimento gratuito ou voluntário, públicos e privados que estão funcionando nessa modalidade de voluntariado, para casos de sofrimento emocional, tá? Então, vocês podem também difundir, e lá no site também tem a cartilha com todas as informações que estão disponíveis no mapa, para vocês também baixarem gratuitamente e distribuírem para quem precisa, tá bom? A Judite só falou aqui, ó, só para finalizar, né? No hospital infantil que trabalhei, fiz um grupo de mães enlutadas durante 1 ano e oferecemos um vaso de barro com mudas de violeta. Elas plantavam e pintavam os vasos, cada uma dava um sentido para esta planta. Eu acho que assim, né, deve ter sido um trabalho muito lindo e muito rico, porque é muito importante quando a gente consegue, né, ajudar nessa construção de significado. E é um processo que a gente precisa muito de muito respeito, muita sensibilidade e muita solidariedade e empatia. Exatamente. Então, a gente vai encerrando por aqui essa palestra, esse webinar. A gente queria, em nome do Instituto Vitaleri, agradecer à editora Vetor pelo convite. A gente está à disposição para o que vocês precisarem. E é isso, né, Gabi? Bom final de semana, gente. Obrigada por nos ouvirem. Muito obrigada, gente. E é isso. Qualquer dúvida, nos escrevam, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Mari. Tchau. Tchau.